Bom demais começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura, estamos simultaneamente ligados aí pela Rádio Trianon 740M e pela tvexito.com.br. Já te fiz o convite, vale reforçar para que você baixe o aplicativo da TV Êxito no seu tablet, no seu smartphone. Olha, porque aí você tem a possibilidade de nos assistir e ouvir ao vivo, se estiver comigo meio-dia. Agora, se desejar também acompanhar nossa programação, porque somos uma TV, a TV Êxito, você pode acessar a qualquer hora do dia e da noite, tvexito.com.br ou da madrugada, tá? Temos sessão de filmes, olha, vale a pena, além dos programas de qualidade que a gente produz para você, a sua atenção a esse canal de TV pela internet, que é a tvexito.com.br. Hoje, no programa Gente que Fala, vamos falar sobre a lei que obriga a discriminar impostos nas notas fiscais. Manifestantes prometem novos atos contra tarifas. Moradores de rua fazem camping em São Paulo. Bombeiros intensificam vistorias em casas noturnas. Tudo isso e muito mais com os nossos queridos ilustres convidados, como você que está aí, né, me acompanhando pelo rádio, pela web. Olha, onde quer que você esteja, nosso muito obrigada. Aqui comigo a mestre em contabilidade e professora universitária, Geuma Nascimento, que tem o livro Sem Armadilhas, que inclusive eu vou sortear aqui para você, meu querido ouvinte e telespectador, que participar aqui conosco através do telefone ao vivo de meio-dia a 11 50 81 37 82, 50 81 37 82, ou ainda, não é, por e-mail, liliane@tvexito.com.br, concorra ao sorteio desse livro. Tudo bem, Geuma? Tudo bem, Liliane. Alegria tê-la aqui, viu? Muito obrigada. Sistema Público de Escrituração Digital sem armadilha, porque tem muita armadilha aí, você dá muita dica para nós? Tem bastante dicas, sim, sobre esse sistema. Para quem é esse livro? É voltado para quem? Para todos os contribuintes desse país. Não vai faltar quem compra o seu livro. Não. Principalmente sem armadilhas, maravilha, viu? Já já nós vamos sortear, já, próximo ao término do programa, um exemplar para você. Muito obrigada pelo presente, viu? Meu querido amigo de todos nós, né? Sociólogo, Getúlio Hanachiro, já foi secretário de governo nas áreas de saúde e dos transportes. Como vai, querido? Muito obrigado, Liliane. É um prazer estar de novo aqui nessa mesa, hoje cercada de ilustres convidados. Porque você está aqui também, né? Você viu, né? Dá um peso a essa mesa, não é peso físico, viu? É peso intelectual. Ainda bem que você fez esse reparo, né? Em falar em peso, ele perdeu um monte, esse físico mesmo. Está em forma, elegantérrimo. Gestor público, Wilson Pedroso Júnior. Como vai, Wilson? Tudo bem? Oi, Liliane. Boa tarde a todos. É um prazer estar de novo aqui, podendo conversar com os amigos. Também conosco, Tenente Coronel Antônio Ferraz dos Santos, comandante do 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Como vai, Coronel? Tudo bem, Liliane. Obrigado pelo convite. Fico feliz de estar aqui com essa bancada, esses dignos representantes da sociedade brasileira. Gente, agora é lei, hein? A lei obriga aí a discriminar impostos nas notas fiscais. A Lei 12.741, que entra em vigor, torna obrigatória a discriminação na nota fiscal dos impostos que incidem sobre mercadorias, bens e serviços. A lei pretende tornar mais transparente o destino dos impostos pagos pela população. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, os impostos oneram em 40% ou em até 40% os ganhos dos brasileiros. Ô, Gelma, eu fiquei pensando assim, eu fico muito atenta à porcentagem, muito. Principalmente quando a gente fala de imposto, né? A própria palavra já é pesada. É imposto. E eu fiquei imaginando assim, a única maneira da gente criar cidadania nas pessoas é fazendo com que elas vejam o que é isso no dia a dia delas. Ou seja, quando eu vou ao supermercado e se eu tivesse que pagar lá o que eu comprei em dinheiro, R$300, né? R$1.000. R$1.000 lá. Ó, deu minha compra do mês. R$1.000. Aí o camarada dissesse assim, não. Agora você vai tirar R$400 e vai me dar de imposto. Tá certo a conta, Renachiro? Quanto você disse? 400. R$400. São 40%. Sim. Até 40%. Pegando essa razão de 40%, sim.
Aí ele fala, não, vou pagar não, porque eu não tenho saúde, eu não tenho educação, não tenho escola, eu não tenho segurança, não vou pagar. Você vai ter que pagar, porque você já paga. Só você não vê ou não sente. É uma sensação minha ou é fato esse relato que eu fiz agora? Não, é fato, e a única questão da sensação, Liliane, é que, infelizmente, o contribuinte brasileiro, ainda não tem essa consciência. Nós precisamos, cada vez mais, quem tem essa consciência, disseminar. Nós temos no país em torno de 191 milhões e 500 mil brasileiros. Quais desses brasileiros têm consciência que nesse país há 87 tributos? 87? 87 tributos, dos quais 12 são impostos, são imposições, de fato, o próprio nome já diz. Em torno de 40 e poucos são contribuições e o restante são taxas, que, na minha concepção, tributos é imposição, seja contribuição, seja taxa. E são 87. E o que é mais grave, no Brasil, a forma de tributação, a mais pesada, a mais relevante, é sobre o consumo e não sobre a renda. E nós estamos falando do quê? Se é sobre o consumo, atinge todos os brasileiros, porque todos nós consumimos, independente se temos renda relevante ou não, nós pagamos esses tributos. Então, até a forma da tributação no Brasil, ela está ainda equivocada. Precisamos prestar um pouco mais atenção nessa questão da forma da distribuição. Muita gente fala sobre distribuição de renda. Uma forma de tributação de forma correta, equilibrada, prestando atenção nesse aspecto de quem tem renda, de quem tem menos renda, já seria uma forma de distribuição de renda. Por que não? Mas, infelizmente, no Brasil ainda não temos essa realidade. Ainda estamos num processo aí de 1889, que foi com a criação do federalismo, ou seja, a divisão de poderes entre federal, estadual e municipal. E o que mais se vê é guerra fiscal, essa questão da divisão de poderes, da briga pelo poder, inclusive na hora de tributar. Briga pelo poder, não, briga pelo dinheiro, né? Exatamente. Briga pelo dinheiro. Eles não querem saber de poder, não, quer saber quem vai levar mais, como é que leva mais. E que é bom, viu, gente? Porque a gente não faz nada sem dinheiro, né? Agora, o que é ruim é o como é feito o uso do dinheiro. Ou como não é usado o dinheiro. Que melhor dizendo. Né? Porque... Para onde vai o dinheiro? Para onde vai o dinheiro, Wilson? Cadê isso em investimentos, né, para a população? Vira e mexe, a gente vê a história de corrupção. Corrupção nada mais é do que tirar dinheiro, jogar no ralo, o dinheiro que a gente paga de impostos. Né? Claro. E aí você faz a somatória disso, você fica indignado. Agora, você como gestor público, Wilson, então, agora eu vou botar a bola no seu campo. Você como gestor público, você o viu Getúlio muito... está aí também. Não, já vou lá também. Você está pensando que ele está no time também. Você, como gestor público, não vou te pedir o fato, não vou, mas você viu muita coisa que você julgou ali errada? Não, o que eu acho errado um grande fator é a burocracia que existe na gestão pública, né? Para qualquer coisa, para licitação, para tudo. E criam alguns mecanismos para dificultar... principalmente a história da corrupção, né? Mas nos dão um atraso de investimentos, de execução, que eu digo até hoje, eu não tenho nenhuma pretensão política, a não ser gestor público da área executiva, mas eu falo assim, que se um dia eu puder chegar à presidência da República ou ser deputado, uma das coisas que eu vou me debruçar é a história da 866. O que é isso? Que é o conjunto de normas para você poder licitar ou fazer, a doutora Gilma pode explicar um pouco melhor, mas é o conjunto de normas que balizam para você fazer uma licitação no Estado para qualquer coisa, seja para comprar lápis, seja para comprar caneta, seja para fazer um viaduto, seja para fazer estradas. Isso nos dá um atraso de arrecadação e depois de investimentos muito grande, muito grande. E isso é
como se diz, cria uma sensação também de arrecadação e não investimento, que muitas vezes a gente tem a vontade, dá um exemplo, para você fazer qualquer obra, no mínimo 2 anos, 3 anos. Porque aí tem passa, tem Ministério Público, tem Tribunal de Contas, a licitação é tantos dias, mesmo assim, tem aí mais corrupção. 15 dias. Imagina se não tivesse Então, mecanismo. e é isso. E mesmo assim, nós, até pelo noticiário, a gente vê que esse conjunto de normas não coíbe esse tipo de ação de maus gestores. Mas eu acho que essa lei vem também num momento importante. Nós estamos num momento de ameaça de inflação real, né? E a gente escuta muito na rua, olha, está muito caro porque são muitos impostos. Eu acho que também dá uma certa transparência se realmente aquilo que a gente está pagando é realmente fruto de tanta inflação ou se é fruto de um mercado que se acerta para cobrar os valores que a gente acaba consumindo e pagando, tirando essa história porque fora o imposto, o empresário tem custo de água, tem custo de luz, tem custo da parte de empregados, mas dá um pouco mais a sensação de realmente, olha, eu estou pagando num certo produto, vamos dar um exemplo, numa garrafa de água. Ela é cara porque só na garrafa de água tem 70% de impostos. Entendeu? Tem logo um monte de custos que não vai estar explícito nessas notas fiscais, mas já nos dá a sensação de realmente, olha, não, isso é muito pesado, o país não aguenta mais esse monte de 87 impostos que dão para as empresas privadas, porque o que eu falo sempre, nós, do poder público, não podemos ser inimigo do poder privado. Nós temos que andar em conjunto. Nós temos que ajudar o poder privado, porque é eles que nos dão a tranquilidade de ser um país melhor, do país crescer, do país evoluir. Então, não pode ser o poder público que criar sempre dificuldades, qualquer coisa que vai se investir, vamos criar imposto, vamos aumentar o imposto. Não, tem que andar em conjunto. Tem imposto para quê? Para outras situações, não dá para não cobrar imposto, porque imposto deveria ser para saúde, para educação, para transporte público, para investimento em transporte público, entre outras questões. Então, a gente não paga, que a gente fica com a sensação que paga imposto, estou pagando absurdo, porque a gente não vê na mesma forma que se paga essa história de investimentos. Mas eu acho que deveria ter um grande estudo para facilitar e trazer cada vez mais o poder público ser parceiro do poder privado e não ser um inimigo do outro. Olha, Muito Liliane, bem. Vamos lá, Coronel. Eu acho que essa lei é uma porta aberta para uma reforma tributária nesse país. Eu acho que demorou e governos de hoje e de antes tiveram oportunidade e não o fizeram. Eu acho que uma reforma tributária vai colocar o país no cenário que verdadeiramente ele deve estar. Se nós somos a 6ª potência, ou seja, a distribuição de renda, ela não existe. Esse é o grande cancro da sociedade em termos de desenvolvimento. Então, essa lei ela é uma porta aberta, ela torna visível e escancarado a vergonha que é o tributo e os impostos nesse país. E a forma como ele não é utilizado essa arrecadação. Ou seja, ele não vai em benefício da sociedade, da população, e fazendo um número arredondado, doutora, os 200 milhões de habitantes, e nós somos mais de 150 pobres e miseráveis nesse país, que faz girar o capital. Ou seja, é um volume significativo que faz acontecer e tornar grandioso. Está certo que a renda ela está reduzida de uma percentagem pequena, mas um volume de dinheiro muito grande numa classe social, vamos colocar assim. Mas o povão é o que faz acontecer e circular o dinheiro nesse país. Então, na hora que o povo compra um objeto qualquer, ou um serviço, como a senhora colocou, e está lá descrito tudo que ele paga em termos de tributo e imposto, isso já escancara de vez e torna clara à população o quanto que ela paga nesse país e que não é devolvido a ela. E isso é um passo para informar a população dessa vergonha que é, para haver uma reforma tributária nesse país. Quando houver uma reforma tributária, aí verdadeiramente nós vamos colocar o país nos trilhos em termos de desenvolvimento e distribuição de renda nesse país. Mas eu tenho dúvida, será que expondo dessa... Porque todo mundo já sabe, não é novidade. O que você acha? Quanto imposto você paga? Quanto imposto você paga numa lata de Coca-Cola?
Não sei, mas eu sei que são Então. 40% total, já fico revoltada. Não, mas não Mas não é 40, assim, é ó. até Uma 40. coisa é o que arrecada, me perdoe os É. companheiros. Uma coisa é o que arrecada. E outra coisa é o que é aplicado dessa arrecadação. Essa transparência, ela não existe. E o que o companheiro falou, saiu uma matéria de um grande veículo de comunicação nesse final de semana, falando sobre a estrada desse país. As vergonhas que acontecem. E aquilo que é feito hoje, mal feito, repercute nos próximos 25, 30 anos. É Então, verdade. nós queremos o quê? Nós queremos o desenvolvimento efetivo desse país. Você precisa de implantação de serviços públicos, saúde, educação, transporte. Não se tem isso nesse país, de uma forma séria e responsável. Né? Então, o que se quer é essa transparência. Arrecadou? Maravilhoso. Getúlio, você. Agora deixa eu pôr um pouquinho o Getúlio para falar, que eu volto com você, Gilma. Vamos lá, Getúlio. Getúlio, que também é gestor, já ocupou cargos, como eu falei aqui para vocês, secretário da Saúde, secretário de Transporte. Seu comentário. Olha, eu acho que... Por que nós pagamos tantos impostos e de uma forma tão grande? É que o Estado brasileiro ele é perdulário, é um Estado muito pesado. Não é? Eu sempre tenho pregado que o Estado deveria ser a inteligência do sistema, simplesmente ser capaz de planejar, controlar e fiscalizar. Toda a parte operacional do sistema deveria ser entregue ao setor privado. O que acontece? Nós arrecadamos muito, mas gastamos muito mal e gastamos mais do que arrecadamos. Isso se vê em todos os níveis, no nível da União, no nível do Estado, no nível do município. O Pedrosa disse muito bem a questão da lei de licitação. Essa lei foi baixada em 93 com o objetivo de moralizar toda a sistemática de licitação pública no país. No entanto, nós fomos capazes de dar alguns nós que, no fim, acabou custando muito mais do que era antigamente. Quer dizer, hoje, para você licitar qualquer obra de porte médio, você leva no mínimo 2 anos se não houver recurso ou ação na justiça. Então, é quase que inconcebível. Por outro lado, nós temos toda a questão de impacto do meio ambiente. Você precisa de relatório. Todos esses relatórios é o próprio Estado que produz contra ele mesmo. Quer dizer, é um absurdo você ter uma BR-116 parada pela duplicação há mais de 20 anos, morrendo pessoas, etc. Então, o que eu vejo nessa questão, é importante essa discriminação de impostos na nota fiscal do ponto de vista da sua transparência e, como disse o Coronel Ferraz, isso pode ser um primeiro passo para a reforma tributária. E o mais importante, na minha opinião, é o seguinte: o Estado brasileiro tem que gastar menos. Nós formulamos leis e não cumprimos. Por exemplo, a lei do teto salarial. Não é? Quantas vezes a gente lê nos jornais que fulano de tal recebe mais do que o teto estabelecido pela Constituição? Quer dizer, isso é um absurdo. Ao mesmo tempo, você tem municípios que não têm capacidade financeira para se autossustentar e, no entanto, tem uma Câmara Municipal que remunera seus vereadores, etc. Quando o vereador vai uma vez a cada 15 dias, não é? Por sessão, eu não digo que isso não deveria remunerar, mas de uma outra maneira, não como um salário. Não é? Eu acho que municípios com menos de 1 milhão de habitantes, a remuneração dos vereadores deveria ser feita em outras bases, e não simplesmente uma mensalidade, um salário mensal. Por outra parte, você pega, por exemplo, toda essa questão de perdas, né? Realmente essas obras públicas que não terminam, a transposição do Rio São Francisco, há quantos anos essa obra está parada? Ou seja, discriminar é importante, a transparência é importante, mas eu diria o seguinte: muito mais importante do que isso é realmente você enxugar o Estado e fazer com que os recursos que a gente tenha seja realmente suficiente para manter este Estado e que esse Estado seja capaz também de investir naquelas necessidades básicas da população: infraestrutura, saúde, educação. Posso só fazer um comentário? Que até corroborando com o que o Getúlio falou e que o coronel disse, né? Que até complementando o que eu disse, o negócio da inflação. A inflação
também, muitas vezes ela é calculada, não, ela é calculada, inclusive, pela dificuldade do Estado em arrecadar, só que, ao mesmo tempo, ele tem o problema de o quê? Consumir menos esse dinheiro. O que é? Gastar menos com a máquina pública. Então, muitas vezes, o governo tem dificuldade, hoje tem dificuldade, eu até li uma reportagem sobre o Banco Central, que o grande problema não é só o setor privado, o grande problema é que nós estamos arrecadando e estamos gastando muito no Estado. Muito no Estado, eu digo... Não. E aí, governo federal, municipal, estadual? O que nós temos que fazer é uma grande revisão. E essa história da revisão tributária, também o coronel está correto, porque tem uma palavrinha nova que a gente vira e mexe, está escutando agora nos noticiários, que é desoneração. Desoneração nada mais é que algo meia boca que descobriram para fazer o quê? Pegar aquele dinheiro que era para investir em estradas e não consegue investir em estradas e passa para o setor privado para tentar manter aquecido a nossa economia. Mas desoneração pode ser, eu posso desonerar esse mês e no ano que vem voltar a mesma carga tributária. Ou seja, não foi feito um trabalho sério, correto, para desonerar de verdade. E como é isso? É fazer a reforma tributária. Porque desoneração é coisa de momento. Agora desonerou aqui, desonerou ali. O que é? Pegou o dinheiro da estrada ou da transposição do São Francisco e viu que não vai gastar aquele dinheiro naquele ano por N motivos, o que pegar? Vai sobrar esse dinheiro? Então vamos desonerar o pessoal da parte de construção civil. Aí passa uma desoneração, porque fizeram um cálculo, como não vão gastar em investimento, dá para desonerar. Só que o ano que vem, se faltar dinheiro, vão onerar de novo, vai voltar o mesmo número de impostos, ou maior ou menor, ou que seja, na área de construção civil. O que nós precisamos não é isso. Isso é uma fórmula meia-boca. É importante para continuar aquecido, mas importante mesmo é o que o coronel disse, é fazer uma reforma tributária séria nesse país. Uma reforma tributária séria. Desonerar é importante, mas é uma fórmula meia-boca para continuar mantendo o país aquecido, mas tem que continuar o país aquecido e o governo gastando menos. Não dá para continuar aumentando o número de ministérios, não dá para continuar aumentando o número de cargos públicos de carreira, que não é de concurso, de comissionados. Nós temos que, assim, fazer a balança do país funcionar e com reformas de verdade. É isso mesmo, Gilma. Tá boa a análise dele ali ou mais ou menos? Eu concordo com todas essas análises. É muito importante a gente fazer sempre um pensamento holístico. Só que nós precisamos pensar no seguinte... quando nós falamos de redução ou aumento de carga tributária, é exatamente isso. A gente vai ter que dar um passo atrás e verificar os gastos do governo. A arrecadação para o governo nada mais é para suprir todos os seus gastos. Se não houver essa consciência do governo na redução de gastos, não existe reforma tributária que vá resolver, que vá suportar. Já me perguntaram se eu concordo, se eu defendo a questão do imposto único. Ok. A qual alíquota? Porque se não fizer uma redução de gastos, esse imposto único, ele vai ser na mesma grandeza dos 87 tributos. Gente, para agora, Gilma, só uma questão que eu esqueci de comentar, é o seguinte... Tudo isso é muito importante e tal. Agora, a complexidade do sistema tributário brasileiro, do sistema fiscal... Era isso que eu ia entrar. Realmente traz um caminho que é descaminho. É isso mesmo. Eu tenho absoluta certeza que até mesmo a pequena empresa, se não tiver um contador, essa empresa não consegue estar em dia com seus tributos, seus impostos, suas taxas, etc. É verdade ou não é? É verdade. Hoje, o Brasil ele emite em torno de 1,3 uma nova norma tributária. Cada empresa... Cada empresa nesse país está obrigada a cumprir em torno de 3.500 normas tributárias. Possível. Cada empresa nesse país. Então, assim, falando de aspecto tributário, primeiro que nós temos um sistema extremamente complexo, extremamente fragilizado. Fragilizado para o governo e fragilizado para o contribuinte, seja ele pessoa física ou seja ele pessoa jurídica. Acabamos de falar sobre desoneração.
No ano de 2012, o governo cedeu, aspas, em torno de 46 bilhões de desoneração. Isso significa o quê? Que ele abriu mão dessa arrecadação, em torno de 46 bilhões. Em contrapartida, a arrecadação total do país, no mesmo ano, subiu em torno de 7%, sem haver aumento de alíquotas tributárias. Qual é a mágica? A mágica é organização. O governo está, em aspecto de arrecadação, em aspecto de fiscalização, cada vez mais munido com uma ferramenta chamada tecnologia. Eu abordo nesse livro, SPED Sem Armadilhas, Sistema Público de Escrituração Digital, exatamente isso. O contribuinte ele vai ter que conviver com essa realidade, seja nós contribuintes empresários, seja nós contribuintes pessoa física. O governo está cada vez mais, pelo menos nesse aspecto de arrecadação, profissionalizado, vamos dizer assim. E ele não precisa sequer aumentar a alíquota de tributos. Ele está simplesmente melhorando as suas auditorias, as suas fiscalizações. O que acontece, Liliane? O contrato social ele é cobrado só de um lado, ou seja, ele é cobrado do privado, né, do cidadão comum que paga o seu tributo. Do outro lado, o contrato social não é cumprido, os seus deveres, ou seja, a distribuição do recurso de forma efetiva. Então, o contrato social só se cobra de um lado. E essa lei 12741, a discriminação dos impostos na nota fiscal, a minha expectativa, seja como tributarista, seja como professora e até mesmo como contribuinte, é que cada vez mais o brasileiro tenha consciência do que é o sistema tributário nesse país. Chegar a que cada contribuinte que enxergue um percentual na nota fiscal de tributação perceba, consiga enxergar o quanto de retorno o governo está lhe proporcionando, eu acredito que isso a médio e longo prazo. Mas já é um início. É um caminho, mas eu ainda volto a dizer, tinha que pagar o real e o do imposto. Você tinha que ter duas notinhas lá no final das contas, que é a única maneira de você indignar, de você educar, de você esclarecer o povo os seus direitos e seus deveres, porque isso funciona para nós. Agora, para a maioria da população, para aquele que trabalha, para aquele, ele está embutido ali, ele não presta atenção. Agora, e vou dizer, para qualquer um de nós que gastamos muito, qualquer dinheiro é pouco. Se o que foi dito aqui não ficar esclarecido, de nada vai adiantar a reforma, nada vai adiantar. Não é? Não adianta, faz a conta aí. Eu conheço gente que ganha milhões, gasta 2 milhões. Adiantou o quê? Tá dando déficit de novo, né? Gente, eu vou passar para o próximo assunto aqui, que eu acho importantíssimo também, porque é por essa conta aí, né? Quando o povo entende que os serviços não estão no mesmo patamar, não é, do que é pago, é mais ou menos esse caso. Ó. O movimento Passe Livre, que vem protestando aí contra o aumento das passagens do transporte público, afirmou que as manifestações continuarão até que o preço retorne a R$ 3,00. A Prefeitura e o Governo do Estado disseram que toda manifestação é legítima, desde que não prejudique a população. Ambos ressaltaram, porém, que o aumento das tarifas ficou abaixo da inflação. Meu querido Getúlio Hanachiro, o seu comentário. Eu acho que é um grande equívoco em relação à tarifa de ônibus já há algum tempo. Em primeiro lugar, hoje a Prefeitura de São Paulo gasta 1 bilhão e 200 milhões de reais em subsídio. O que significa você subsidiar? Significa o seguinte, que você está pegando recurso público simplesmente para custear uma parte de um determinado serviço, no caso específico de transporte. Sobretudo, quando você tinha outros mecanismos, como o passe do trabalhador, o Vale Transporte, pelo qual o trabalhador assalariado, registrado em carteira, sempre gastaria simplesmente 6% do seu salário, qualquer que fosse a variação da tarifa. Agora, na questão da tarifa dos estudantes, o que eu vejo é o seguinte, os estudantes correspondem, do ponto de vista de transporte, menos de 10%.
Então, se você quer dar um tratamento diferenciado, você deveria realmente pegar esses 10% e ver como tratar. Hoje já existe um tratamento diferenciado que é 50% da tarifa. Que quem paga esse 50%? Uma parte é paga pelo próprio usuário de transporte, que quando você formula a planilha, você acrescenta 50% que você deve dar para 10% do usuário de transporte em matéria de subsídio. E o resto pela própria sociedade através da arrecadação da prefeitura. O que muitas vezes as pessoas preconizam é que o transporte deveria ser gratuito. Portanto, para fazer isso, você teria que gastar 6 bilhões de reais. Ora, se a população reclama que o transporte é ruim, é péssimo, que nós não temos corredores, que os ônibus são ruins, são péssimos, que nós não temos metrô, temos poucas linhas de metrô, da CPTM, etc., nós vamos gastar em subsidiar e não em investimento? Por que nós não gastamos isso em investimento? O que significa investir? Significa que você está reproduzindo o capital. Agora, subsidiar não, significa que simplesmente você está consumindo. É a mesma coisa o indivíduo, quer dizer, se ele gasta todo o seu recurso para consumir, ele não vai ter nenhuma poupança para o futuro. Não é? Então, nós precisamos ter cautela sobre isso. Agora, essa manifestação, eu creio que legítima a manifestação dentro de um determinado contexto. Agora, baderna, de quebra-quebra... Enfraquece qualquer argumento. Realmente não tem menor sentido. E eu até lamento o seguinte, e com isso eu termino. Eu fui líder estudantil, fui vice-presidente da UEE, fui presidente do centro acadêmico, num período muito duro da vida brasileira contra a ditadura. E nós nos manifestávamos contra o aumento da tarifa, sim, mas manifestávamos, sobretudo, para garantir as liberdades democráticas nesse país. Agora, eu lamento, por exemplo, que o movimento estudantil não faça um manifesto contra a corrupção, não faça uma manifestação contra os desmandos que nós estamos aí, não faça uma manifestação contra a violência que está campeando a cidade de São Paulo. Falar em campeando, gente, vou falar de camping aqui com o meu querido Wilson Pedroso Júnior, que desde o início de 2013, moradores de ruas fazem camping aqui na cidade. Desde de 2013, com a mudança de gestão, a Guarda Civil Metropolitana deixou de recolher à força objetos usados pela população de rua, como colchões e cobertores. A nova postura incentivou parte dos moradores a adquirir barracas, apesar de ser proibido, inclusive pela lei de uso e ocupação do solo. A prefeitura ressalta, no entanto, que a montagem não está liberada. Ontem me chamou muito a atenção, eu estava indo no sentido para pegar o túnel Maria Maluf. Obrigada. Ali no entorno do canteiro ali da Marginal não, ali já é Bandeirantes. É um camping a céu aberto. É assim, eu acho, são 2 pontos. Nós temos um problema social nessa questão, que são os moradores de rua, que, se não me engano, hoje em São Paulo, cadastrados ou registrados, não sei como funciona isso direito, são mais ou menos 13 mil. 13 mil. Ponto. Esse é um problema social que nós temos que achar uma solução. Porque a gente fala também de morador de rua, eu fui subprefeito, e assim, eu tenho um trato com um ser humano que assim, da minha índole, né? Eu ia lá, conversava, ia com assistência social, mas tem um problema também que muitos não querem, vai para o abrigo, mas muitos não querem. Muitos têm problemas psicológicos, têm problemas de conviver, porque vivem muito tempo na rua, já estão com problema de convivência com outras pessoas, não querem ficar nos abrigos. Mas o que me chama a atenção é a desordem urbana. A desordem urbana. Porque nessa questão aqui é fechar o olho para o problema, mas também para começar a deixar virar bandalheira. Porque é só você ir na 25 hoje, voltaram todos os camelôs. Vai não sei aonde, pirueiro clandestino. Assim, nós temos que manter a ordem pública. Eu acho que nós temos que achar uma solução nesse caso, uma solução porque é um problema já antigo. É um problema antigo. Morador de rua é um problema antigo. E assim, o que a gente não pode é que isso vire uma coisa... Imagina,
começou um, aí eu vi a reportagem, né? Aí esse um comprou uma barraca maior e já vendeu para o outro fulano. E aí o outro fulano tem emprego e tem família, só que ele gosta de viver na barraca. E ele tem computador e internet. E fala no Facebook. E fala no Facebook. Entendeu? Então, assim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Esse caso não vou chamar. Ele deve ter algum problema, inclusive com um problema familiar, então não quero julgar, mas está errado. Esse não é um caso de morador de rua que não tem família, não tem para onde ir, perdeu o emprego, precisa de uma ajuda social, financeira. Não, esse caso desse morador, ele gostou, ele está levando a vida dele como também fui líder estudantil, juventude, gostava de ficar nos albergues, viajar, ia para Paraty e acampava em barraca, e ficava em barraca, sabe? Então, eu acho que nós temos o poder público, tem que ser sério, é retirar essas barracas não podem, inclusive por conta da lei, elas não podem estar lá. Verificar quem realmente precisa de uma atenção especial do poder público, seja psicológica, seja financeira, seja assistencial, procurar, olha, não acho mais minha família, ajudar a procurar a família, e verificar esses casos que tá virando moda, ou que está achando engraçado. 2 pesos, 2 medidas. Se eu paro o meu carro no lugar impróprio, sabe o que eu sou? Guinchada. Você não pode parar o carro aqui, minha filha. Mas não pode. Você vai lá e guincha o carro. Por que pra mim é uma lei? Para aquele outro, né, é outra lei. Você sabia, e a Alda Marco Antônio, nossa querida Alda Marco Antônio, várias vezes participou aqui, né, foi secretária da Assistência Social de São Paulo, ela dizia, Liliane, eu falei, mas tira a força. Não pode tirar, você ainda recebe um processo nas costas. Não pode. Então, assim, tem lei para mim, que paga o imposto, não tem lei para eles, que não querem pagar imposto, que cria uma lei paralela. Gente, eu não quero higienizar a cidade, não é isso. Não quero transformar, né, algo... Então, não é isso, mas é preciso ter ordem, é o que ele está falando. Precisa ter 2 pesos, 2 medidas. E só para te falar, existe também uma coisa que muitas vezes a gente não vê, que existe uma grande fábrica por trás disso, né? Muitas vezes as pessoas invadem esses locais justamente para depois o poder público ir lá e pagar subsídios, seja aluguel, família, ou comprar o barraco dele por R$5.000, e eles sabem disso. E eles sabem também que, principalmente, quando você vai retirar essas pessoas com assistência social e eles estão sozinhos, você pode retirar, levar e leva para o albergue. Se tiver uma criança, você já não pode fazer mais nada. Se tiver uma criança, você já não pode fazer mais nada. Tem que esperar depois a lei do menor lá. E eles sabem. Então, muitas vezes, quando você vai, não é nem filho... Estatuto de Criança e Adolescente. Muitas vezes não é nem filho deles, eles já pegam, já levam a criança não sei de onde, justamente para o poder público não poder ter reação de remoção, ou de orientação, de qualificação. Então, além de ter o problema social, existe uma picaretagem por trás, que muitas vezes as pessoas não sabem, principalmente embaixo do viaduto, fez barraco. Faz barraco por causa disso. Aí leva uma criança, você não pode tirar o barraco, aí o poder público tem que ir lá, arrumar um aluguel social, e aí ou ele vem do barraco, depois aí você tira e limpa e faz um outro barraco, pega R$5.000, aí você vai na favela, você vê que o cara que você deu R$5.000 voltou para lá, tá de moto nova, tá de carro. Tem tudo isso. Existe uma grande fábrica. Como subprefeito, você tem bastante experiência para contar, né? Porque é fato o que ele está dizendo. Por que não fica nos albergues? Porque eu não gosto de ficar no albergue, porque já te perdeu o vínculo com a sociedade. Ok, mas nós precisamos enfrentar isso de frente mesmo, porque tá ficando difícil. Na realidade, perdão. Liliane, o que acontece é o seguinte, há uma extrema tolerância com relação a tudo isso. Ou seja, eu não faço e também eu não cobro. Né? Então, agimos como se fizéssemos, só que, na realidade, não se faz direito. O poder público vive um processo de ausência total com relação a essa população, que gira em torno de 10 a 11 mil pessoas que moram na rua. Essas pessoas tiveram casas, têm famílias, e foram rejeitadas em um determinado momento. Tudo tem a ver com planejamento habitacional, que não existe um planejamento habitacional sério desde a década de 70. Essa é a realidade. Nós temos 2.000 favelas na cidade de São Paulo, com 2 milhões de pessoas morando em favela, 24 mil cortiços, com 700 mil pessoas morando em cortiços na cidade de São Paulo.
A situação é essa. Então, não existe uma cobrança muito forte, em virtude que é uma minoria, claro que é uma minoria. E lida-se nesse país com minorias de que forma? De forma diferenciada em relação ao benefício coletivo. Então, quando se não tira essas pessoas, é porque, já que eu não faço direito, então eu não vou ficar e agir sobre força com essa população. Né? Ou seja, só que implica em saneamento básico, em limpeza, higienização. Ou seja, essas pessoas moram de forma precária e geram em torno de tudo isso uma desordem pública. Não, que fica sujeira difícil. de todo tamanho. Os subprefeitos e trabalhar sério, você não consegue ter um retorno. Todo mundo sofre. Nós vivemos um dilema em cada cruzamento dessa cidade de São Paulo. Nós temos pedintes, o espelho que a gente não quer ver, a gente assiste a todo momento a cada cruzamento na cidade de São Paulo. Muito bem, gente. Preocupados em evitar que tragédias como o que aconteceu na Boate Kiss em Santa Maria possam se repetir, autoridades fiscais e Corpo de Bombeiros de todo o país intensificaram as vistorias a bares, restaurantes e casas noturnas. Os comerciantes, porém, têm reclamado da demora na liberação dos alvarás. Coronel Antônio Ferraz dos Santos, seu comentário. Bom, vamos lá. Há um pouco mais de 4 meses, o país viveu uma tragédia, aquilo que eu sempre coloco. Não a fatalidade, uma tragédia. E em Santa Maria, que é um município distante de Porto Alegre, e aí, só se fosse cumprido a norma legal, nada daquilo teria acontecido. E por que agora não está conseguindo cumprir? Porque você tem uma demanda tremenda, vamos por partes. Primeiro, nós somos um país continente, somos federações que temos leis que regulam cada estado. Então, vamos falar sobre São Paulo. São Paulo tem um decreto estadual, que é a Lei 2011, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Nós temos uma história e tradição com relação à prevenção. Então, as edificações, ou seja, as construções civis, para o nosso público que está nos ouvindo e assistindo, elas são classificadas de acordo com o risco em relação à ocupação. Uma metalúrgica é diferente de uma gráfica, uma casa de evento é diferente de um escritório, por exemplo. Cada edificação você tem que colocar uma proteção específica para isso. Efetivamente, Santa Maria. Santa Maria, dentro do município de 260 mil habitantes. 60 mil estudantes universitários conviviam naquele município, com mais de 12 universidades. Um foco de comércio em termos de casa noturna, diversão para estudante, muito forte. Para você ter uma ideia, está sendo responsabilizado lá as autoridades, tanto prefeitura como a área de fiscais, fiscalização e bombeiro, estão sendo responsabilizados criminalmente. E o Ministério Público tinha atuado e pensou-se também responsabilizar o município lá. Então, várias pessoas naquela casa noturna, especificamente, não tinham cumprido a norma legal, ou seja, as regras de obediência, de proteção e combate a incêndio. Mas aqui em São Paulo também, coronel. Sim, claro, e nós fizemos uma intensificação, uma parceria da Secretaria de Segurança Pública com o Corpo de Bombeiros, com o prefeito. O prefeito assumiu a questão de meses e está colocando ordem na casa, porque você recebe toda uma situação anterior que você tem que reconhecer todo o ambiente que você administra. Nós estamos falando aqui, as subprefeituras, na gestão anterior, viveu a coordenação e responsabilidade de boa parte dos coronéis, que conheciam e tinham uma relação de convivência com os serviços públicos muito próximos, que fazia a máquina girar. Então, com toda essa demanda de Santa Maria, eu diria para você que quintuplicou as solicitações, ou seja, para colocar a ordem na casa. Então, o bombeiro está trabalhando e trabalha 24 horas, bombeiro de São Paulo, só que você tem um bombeiro de Recife, você tem de Maceió, você tem do Sul. Nós somos um país continente, onde se quer uma legislação, e tanto é que o Poder Federal está querendo fazer uma norma que regule todas essas ações. Também está tendo reuniões para existir um código federal de exigências, porque os códigos são estaduais, e aonde nós compatibiliza-se com os códigos de edificações municipais. Para o público entender, existe código de edificação do Estado, código de edificação do município, existem normas de exigências que são decreto estadual do Corpo de Bombeiros, que é uma norma estadual, aonde o município não pode intervir. Então, e legislações internacionais. Então, vem uma empresa, por exemplo, multinacional, vem com toda a proteção de lá fora, por exemplo. Ela chega aqui, o bombeiro tem que estudar toda a legislação,
para poder aceitar ou não aquela exigência. E colocar tudo isso em dia, você adapta, você tem uma norma, e você adaptar essa norma a edificações existentes, precisa um tempo de adaptabilidade e de prazo para essa população, e de fiscalização efetiva. A própria instituição Poder Público está colocando em ordem todas as suas casas, delegacias, quartéis, hospitais, secretarias, órgãos públicos, museus, tudo isso tem que colocar em ordem. Casa de ferreiro, espeto de pau. Para o poder público exigir do poder privado, tem que fazer cumprir a norma legal. Então, está cheio de construções e ocupações utilizadas pelo poder público, quer seja municipal, estadual, federal, que não tem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Vou pensar alto aqui, hein? Qual o setor da nossa sociedade que vai bem? Não, eu só pensei alto. Vamos lá, vamos para a hora e vez do ouvinte. Só pensei alto. Eu já fiquei tonta com a sua explicação, Coronel, porque belíssima e de uma forma muito clara para a gente entender, né, que tem um atrapalhando o outro. Agora, a verdade é essa. O que é importante é dizer o seguinte, Liliane, o público, nosso ouvinte e telespectador. O cidadão precisa do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para viabilizar o ABITS, alvará de funcionamento, uma série de coisas. É um documento que serve de 1 a 3 anos. Só que ele, para ter esse documento, o bombeiro vai viabilizar isso, ele tem que executar N outras coisas. Ele precisa de um projeto de incêndio. Ele precisa executar aquilo que ele propôs para a instituição. Então, você tem um processo que é uma planilha que tem que ser feito pelo interessado, que é o contribuinte, a iniciativa privada ou o poder público. Ele tem que colocar ordem na casa. O bombeiro é uma instituição que criou a legislação, ela fiscaliza também, mas nós não podemos fazer as coisas só para cumprir norma. Como não foi feito naquela casa, se tivesse cumprido a norma, não teriam morrido 242 jovens. Jovens com carreiras maravilhosas. Isso aí o Brasil chora até hoje. Só que nesse momento, muita gente está morrendo por situações que não são cumpridas. Morrem no trânsito 42 mil pessoas. 21 mil jovens, todo ano, que morrem no trânsito. Nesse momento, centenas de acidentes estão acontecendo. Então, nós vivemos tragédias nesse país que geram situações motivadoras. Só que a tragédia chama atenção. Claro que isso é um divisor de água também em termos de transformação das instituições, as novas exigências, tudo caminha para um desenvolvimento. Nós temos que colher alguma coisa positiva disso, mas não precisa morrer muita gente, pessoas sem necessidade para colher frutos. É o país do remendo. Olha aqui, gente, parabéns, Liliane, pelo programa. Queria sugerir assuntos para serem debatidos. Nós já falamos há pouco, né? Pois essa semana vi muito sem terra, sem teto, muitas drogas. Achei a cidade muito suja, queria que levasse alguém para comentar. O Wilson Pedroso aí já fez hora e vez. A Mariana Alves de Almeida, Tatuapé. Liliane, em relação aos protestos, a cobertura manipulada que a mídia faz em torno desses protestos mostra como não existe jornalismo imparcial. Fica fácil vender a imagem que manifestante é vândalo só para conquistar o apoio da população. Mas não se enganem. A tropa de choque chega para calar a própria voz de quem sai da sua casa para dizer eu não concordo. A mídia generaliza e quando não tem, geralmente, falam do transtorno do trânsito. O negócio aqui, com ou sem depredação, manifestante é sempre o causador do tumulto, porque no fim discutir o real motivo do protesto ninguém quer. Jaime do Jardim Bonfilioli. Gelma Nascimento, a extinção da CPMF pode ter dificultado as autoridades monetárias e a própria polícia de rastrear grandes suspeitas, inclusive de remessas ilegais para fora do país? Respondendo? É possível, sim, que tenha, até porque a CPMF era uma ferramenta de transparência também, como diversas outras que o governo tem. E hoje, cada vez mais, volto a repetir, o governo está tão armado, aspas, para fiscalizar o contribuinte, pessoa física e pessoa jurídica, que daqui a pouco, com certeza, mesmo sendo a muita dor, o contribuinte, empresário, pessoa física, terá que se adequar às novas exigências do governo, porque caiu o CPMF,
hoje tem sistema público de escrituração digital que alcança todos os contribuintes desse país, principalmente hoje as pessoas jurídicas. O Robson, para Hanashiro, é cada vez maior o número de motoristas de praças que não estão mais trabalhando à noite por receio de assaltos e outras violências. O que fazer para que a cidade de São Paulo volte a ter uma vida noturna mais ativa e alegre? Eu acho que esse é o tema central, a agenda central do país hoje, a questão da violência. E como combatê-la, como evitá-la, esse é um debate, um assunto que realmente requer trazer especialistas, e eu acho que nós deveríamos começar com uma espécie de tolerância zero, no sentido de que nós não podemos admitir nada que infrinja as normas e as leis. O Wilson colocou das dificuldades, muitas vezes, de tirar os sem-teto, os moradores de rua. Eu acho que tem que convocar o Ministério Público, o prefeito da cidade, tem que chamar o governador, tem que reunir-se com o Ministério Público. Exatamente, para encontrar uma solução jurídica desse problema. Não é? O que nós não podemos é realmente ir tolerando tudo isso. Gera impunidade. Olha aqui, o Simões, Renê Simões, para o Wilson Pedroso. Então a solução é privatizar tudo, portos, aeroportos, presídios, como faz, já que o Estado não tem competência para administrar esses serviços? Eu não acho que tenha que privatizar tudo, mas tem questões que pode privatizar, que nem aeroporto. Aeroporto pode privatizar e passar para iniciativa privada. Telefonia pode privatizar e passar para iniciativa privada. O governo tem que... Não sou daqueles que o governo só tem que cuidar de saúde, educação, mas tem que ter atenção principal para saúde, educação, transporte público, não aeroporto, não telefonia. Eu sou a favor das privatizações que foram feitas, que inclusive o PT na época chamou o PSDB de privatizador e tal. Eles estão fazendo isso nos aeroportos, que eu acho que não são serviços essenciais para a população. E o poder privado, infelizmente, até por conta que eu falei da nossa burocracia, consegue agir mais rápido para soluções e investimentos que o poder concedente, que é o Estado. Eu não acho que tem que privatizar tudo, mas eu acho que tem áreas que não são do interesse do Estado ficar cuidando. Juliana Macedo, Santana, Hanashiro. Lembrando, senhor Getúlio, que os estudantes protestam por todos nós, estão fazendo o papel do restante da sociedade não faz, são contra o vandalismo, mas o protesto talvez sirva para abrir os olhos da população alienada, que só pensa na Copa e se esquece dos problemas sociais dessa cidade e deste país. Ele vai a favor da minha tese. Eu concordo com as manifestações desde que ela não afete o direito dos demais cidadãos. Mas, mais do que isso, eu não vi nenhuma manifestação do movimento estudantil contra a corrupção, contra a violência, contra o estado geral do país. Esse é o problema. Não é só da tarifa de ônibus, não. Isso é muito pontual. Eu quero ver realmente o movimento se organizar para combater a corrupção nesse país. Estando um pouco nesse assunto aí dessa história do movimento Passe Livre aí, teve um ouvinte que falou assim, a imprensa manipuladora. A imprensa não foi manipuladora, as imagens estão aí para quem quiser ver, é só pegar no YouTube. As imagens, tinha gente, pai de família que tem banca de jornal, eu moro próximo da Paulista, banca de jornal com pai de família, saqueadas. Porque o cara tá lá saqueadas, não foi a imprensa que colocou essa imagem, tá lá as pessoas chutando e saqueando, os vidros das estações do metrô, não foi a imprensa que inventou, foi lá, os vidros estavam quebrados e teve que fazer manutenção de madrugada. Vou falar o que o Getúlio falou, assim, nessa mesa aqui todos são a favor da democracia e de manifestações pacíficas. Vale a manifestação deles de 3h20? Não sei se dá para fazer ou não, mas é uma manifestação que sendo pacífica, vale se manifestar. Também sou a favor do que o Hanashiro falou. Quero ver a União dos Estudantes, fazer um grande manifesto com 1.000, 2.000 pessoas, como colocou pelo Passe Livre, contra a corrupção. Sumiu o movimento estudantil. Eu fui líder estudantil, a gente saía na rua, teve aquela história do Collor, se foi manipulado pela Globo ou não, mas saímos na rua contra algo que estava errado no país, que era uma questão de corrupção também. Sumiram, está todo mundo no bolso. Nós queremos mais manifestações que sejam organizadas e que expliquem para a sociedade o que está de errado.
Olha aqui o Helder Melo, Cachoeirinha Getúlio. Depois de quase 20 anos de governo estadual do PSDB em São Paulo, quantos quilômetros de metrô foram efetivamente construídos e colocados em operação? Lembrando que a nossa malha metroviária tem apenas 73 quilômetros. Eu estou plenamente de acordo. Quer dizer, na realidade, os governos, vários governos, todos os governos deixaram de lado o investimento no metrô. Agora, recentemente, nos últimos governos do Estado, é que houve uma tentativa muito grande de se investir no metrô. Ou seja, nós começamos a criar a consciência de que é importante você investir no transporte público, senão essa cidade realmente não anda. Essa cidade vai parar se nós não investirmos numa malha de pelo menos 250 a 300 quilômetros de metrô ou de trens. Olha aqui, vamos ao sorteio do SPID, Sistema Público de Escrituração Digital, sem armadilhas. E a nossa sorteada é a Mariana Alves de Almeida, do bairro do Tatuapé, na Zona Leste. Muito obrigado por seu carinho, por sua audiência. E também quem quiser adquirir seu livro, de que forma, Gilma, pode fazê-lo? Livraria? Sim, está na Livraria Saraiva, na Cultura e na Editora Trevisan. Por algum site a gente pode solicitar? Sim, através do site www.editoratrevisan.com.br. Muito obrigado por sua participação, viu? Obrigada. Getúlio Ranachiro, prazer. O prazer foi todo meu. Muito obrigado pelo convite. Wilson Pedroso. Muito obrigado, um abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Coronel Antônio Ferraz. Obrigado, Liliane, a todos. Obrigado, telespectadores, e até uma próxima. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção.